Irmãos, na semana passada, eu tive uma experiência muito grande com Jesus. Um grupo de irmãos nossos perderam a mãe. E nós sabemos o tanto que isso é importante, estarmos com eles, e como é difícil esse momento. E muitos da nossa igreja foi estar lá naquele funeral. Antes da morte dessa mãe, nós oramos muito. Foram vários dias de intercessão. Mas Deus é soberano e faz segundo a sua vontade. Contudo, meus irmãos, no final daquele dia, no final daquele culto fúnebre, após muitas lágrimas, eu saí daquele lugar com a minha fé mais viva. Eu saí daquele lugar com a minha fé muito mais forte. E você poderia pensar, mas Jesus não curou aquela senhora, pastor. Como é que a sua fé saiu mais forte após um culto fúnebre? Quando a cura não veio? E foi exatamente nisso que eu fiquei meditando. E foi exatamente sobre isso que eu fiquei pensando a semana toda. O que responder para a fé quando o milagre não acontece? O que responder para a fé quando o milagre não é do jeito que você imagina? Quando nós lidamos com situações como essa, para algumas pessoas vem a dúvida, né? Por que Deus não curou? Por que Deus não fez isso? E para alguns a dúvida é um problema, para mim não. A dúvida, ela me ajuda a entender a Bíblia, porque a dúvida, ela me faz dedicar mais tempo, esforço, oração e meditação para responder às questões difíceis dessa vida. No meu caso, a dúvida, ela é um próprio combustível para acabar com ela mesmo. Quantos me entendem? Diga amém. Eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus, portanto ela é perfeita e ela não tem controvérsia, é sem controvérsia. E o que nela eu não entendo, eu culpo a minha limitação, a falta da minha capacidade de entender, ou aquilo que Deus ainda não quis me explicar. Mas, meditando naquele dia e guardando isso no meu coração todas as vezes que eu parava e orava, eu aprendi uma coisa, e eu tenho certeza absoluta do que eu vou dizer agora. Neste mundo quebrado, cheio de aflições, dores, decepções, perdas, dúvidas, apenas um na Bíblia é capaz de consertar tudo. Apenas uma figura na Bíblia é capaz de consertar tudo, e o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. E que o Espírito Santo nos ensine como Jesus é capaz de fazer isso, de tornar inteiro um coração fraturado. Como Jesus é capaz de, em circunstâncias onde nós não temos as respostas que nós queremos ou prevíamos, nos fazer sair daquele lugar com mais fé do que nós entramos. Por isso que eu coloquei o nome dessa mensagem hoje: Jesus sempre faz um milagre. Porque eu vi um milagre acontecendo naquele funeral. Eu vi um milagre acontecendo, mesmo quando o milagre que se esperava não aconteceu. E com esse pensamento eu fui à palavra de Deus, não para procurar respaldo ao meu pensamento, mas para saber se o meu pensamento estava correto. E eu passei ele pelo crivo da palavra de Deus, e eu encontrei João 11, que é um encontro de Jesus com duas mulheres em um funeral. E eu queria que você me acompanhasse e entendesse o que o Espírito Santo quer ministrar ao seu coração e precisa ministrar no seu coração essa noite. Amém? Acompanhe comigo João 11, a partir do versículo 17. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia distava cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos judeus tinham ido visitar a Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão.
Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que, mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela lhe respondeu: sim, Senhor. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que deveria vir ao mundo. E depois de dizer isso, foi para casa e, chamando à parte Maria, disse-lhe: o Mestre está aqui e está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que estavam confortando em casa seguiram-no, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo-o, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor. Responderam eles. Jesus chorou. Então os judeus disseram: vejam como ele amava. Mas alguns deles disseram: ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que este homem morresse? Espírito Santo de Deus, fala ao nosso coração, marca o nosso coração, revela-nos Jesus Cristo nesse lugar, e que a gente saia daqui, Senhor, crendo ainda mais no Filho de Deus. Amém. Meus irmãos, se nada mais soubéssemos sobre Jesus e tivéssemos apenas esse encontro, eu entendo que já seria o suficiente para nós conhecermos muito de quem Jesus é e do que Ele é capaz. Neste texto, nós aprendemos o que Jesus veio fazer. Nesse texto nós aprendemos como Jesus age, como Jesus faz as coisas. Aliás, todos os encontros de Jesus, eles são expressões, e todas as maneiras onde Jesus agiu ou reagiu, são formas dele nos ensinar quem ele é. E nesse caso aqui, tudo indica que Jesus era muito amigo desses irmãos, Lázaro, Marta e Maria. Eles eram íntimos de Jesus. Jesus passou muito tempo nessa casa. Só que Lázaro fica doente, seus irmãos pedem para chamar Jesus. Só que Lázaro morre antes de Jesus chegar. Então, quando Jesus chega, ele faz algo que marca a história, que marca a humanidade. Mas para entender isso, eu quero muito a sua atenção logo no começo dessa mensagem. Veja comigo 2 versículos. Você precisa prestar atenção em algo agora. Versículo 21 de João 11 diz assim: disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Vamos agora ao versículo 32. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo-o, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. 2 irmãs, mesma frase, palavra por palavra, mas Jesus responde a cada uma de uma maneira. Repito, 2 irmãs, mesma frase, palavra por palavra. Contudo, o curioso é que Jesus responde às irmãs de forma totalmente diferente. Veja bem, com Marta, a partir do versículo 21, nós aprendemos que disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus lhe dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus:
Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Olha só, quando Jesus fala com Marta, a sua mensagem é: eu nunca chego tarde demais em um lugar. Eu nunca chego tarde. Eu sou a vida. Eu sou a ressurreição. Veja que o coração de Marta está aflito, está desesperado. Seu irmão está morto, enterrado há 4 dias. E quem poderia salvá-lo não chegou a tempo. Então Marta quase que reclama com Jesus. Você consegue ver ela quase reclamando? Mas Jesus começa a dar a Marta esperança num território onde poucos falam, que é a morte. E Jesus começa a mostrar a Marta um caminho que ela ainda não conhecia. Mas Jesus agora tem que lidar com a outra irmã. Marta volta, chama Maria e diz: ó, o mestre está lhe chamando. Preste atenção agora, a partir do versículo 32. Jesus encontra Maria. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo-o, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que o acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, responderam eles. Jesus chorou. Agora vem Maria aos pés de Jesus com as mesmas palavras, mas a reação de Jesus é surpreendente. Jesus não tenta explicar nada para Maria. O que parece é que ele não tem nem nada a dizer, ele só se junta a Maria na sua dor e no seu choro. Em vez de confortar o coração de Maria, ele se junta à dor de Maria e chora com ela. E aí nós estamos diante de um dos versículos, do versículo mais curto da Bíblia, e de um versículo muito profundo, João 11:13, que diz que Jesus chorou. Marta chega para ele, e ele diz: eu sou a vida, eu sou a ressurreição, seu irmão vai ressuscitar. Mas chega para Maria e chora com ela. Parece que Maria consegue dizer com as mesmas palavras muito mais do que Marta disse. Marta fala, mas Maria toca no íntimo do coração de Jesus. J.C. Riley, um pastor anglicano de 1800, ele diz que são 2 flores diferentes no mesmo jardim, mas o jardineiro Jesus Cristo se interessa por cada uma delas e fala da maneira de cada um, do que cada uma precisa. Agora, quando eu me deparo com esse texto, a pergunta que vem no meu coração é: o que essas 2 respostas de Jesus me ensinam sobre ele? Porque para uma, ele responde com poder e autoridade. Para a outra, ele chora e se junta a ela no sofrimento. Essas reações de Jesus não são apenas a sua profunda sabedoria de lidar com os nossos corações, de curar a nossa vida, a sua sabedoria de relacionamento, não. E não são reações aleatórias. Essas reações, elas nos falam sobre a identidade de Jesus, a singular característica de quem Jesus é. A forma como Jesus viveu, agiu e reagiu, especialmente nesse encontro, nos ensina que Ele é. Porque Jesus com Marta é tão forte e confiante, mas com Maria, ele, pouco tempo depois, alguns minutos depois, ele é tão vulnerável. Por que Jesus reagiu dessas 2 maneiras? O que a Bíblia quer nos ensinar? O que o Evangelho de João quer nos trazer? Qual é o conhecimento do Espírito Santo que Ele quer colocar na sua vida agora? Para uma ele diz: eu sou o poder. Para a outra ele chora com ela. O que Jesus quer nos ensinar? Aonde Ele quer nos levar? Meus irmãos, nós somos uma nação cristã. Temos dia santo para todo lado aí. A nossa grande maioria populacional é cristã, mas muitos têm uma visão distorcida de quem é o nosso Deus. Muitos não conhecem o nosso Deus, até porque o nosso Deus, Ele não é criado,
O nosso Deus não é inventado pelas nossas próprias concepções. O nosso Deus, Ele mesmo se revelou a nós. Amém, meus irmãos? Não criamos Deus. É Ele que nos diz quem Ele é. O Deus da Bíblia falou e fala quem Ele é. É por isso que Hebreus 1:3 diz que o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Jesus é idêntico a Deus. O Filho reflete exatamente quem Deus é. E a Trindade está aí para nos revelar tudo isso. O Espírito revela o Filho e o Filho revela o Pai. E nós então adoramos corretamente quem eles são. Quantos me entendem? Diga amém. O Espírito Santo aqui está revelando o Filho para você. E se o Filho é a exata expressão do Pai, enquanto o Espírito revela o Filho revela o Pai. Porque a Bíblia nos diz que Jesus é a revelação de quem Deus é. Jesus é a revelação de Deus para a humanidade. É como se a Bíblia estivesse dizendo: o seu Deus não é uma misericórdia abstrata, o seu Deus não é uma força sem princípios, não é uma graça desgovernada, não. Ele tem vontade, opinião, Ele tem caráter, Ele tem identidade. Deus quer nos ensinar quem Jesus é. A Bíblia quer nos ensinar quem Jesus é. E o que esse texto pode nos ensinar? Imagine o seguinte, eu gosto muito quando o Timothy Keller, ele traz a seguinte situação: se você fosse Jesus e estivesse chegando no funeral onde você sabia que ia ressuscitar o seu amigo, como você chegaria? Como você chegaria nesse funeral? Bem, empolgadaço. Todo mundo chorando, e você espera o que eu vou fazer. Deixa eles saberem o que eu vou fazer daqui a pouco. Eles não estão tendo ideia. Eles podiam já preparar a galinha caipira, porque daqui a 20 minutos vai ser uma festa aqui. Porque se você é Deus, está chegando no funeral, você tem poder para salvar, você tem poder para ressuscitar, você não tem poder de vida, você é a própria vida. Como é que você chegaria no funeral? Você chegaria... Se eles souberem o que vai acontecer daqui a pouco. Mas essa era a forma como Jesus deveria chegar. E ele chegou com Marta. Senhor, meu irmão morreu. Ele vai ressuscitar. Jesus está confiante com Marta. Jesus ele está dizendo: olha, Marta, fica tranquila. O sobrenatural vai acontecer agora aqui. Aleluia. Mas e por que quando chega com Maria, ele chora? Não é uma reação esperada de Deus. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Por que com Maria ele chora? Por que com Maria ele entrega seu coração e a abraça? O que os escritos sagrados querem nos ensinar sobre o Filho de Deus, meus irmãos? O que João quer nos ensinar? Deixa eu te falar uma coisa. Essa é uma das doutrinas mais importantes sobre Jesus. Jesus é 100% Deus, mas Jesus também é 100% homem. Jesus é plenamente Deus, mas Jesus também é plenamente homem. Jesus não é um Deus disfarçado de homem, e nem um homem com poderes divinos. Ele é 100% Deus, 100% homem. Quando ele encontra Marta, ele é 100% Deus e diz: Marta, seu irmão vai ressuscitar. Eu darei uma ordem e o corpo dele será recomposto. O coração dele vai bater e ele vai sair daquela tumba. Eu sou Deus. Mas passa 2 minutos, ele encontra Maria. E quando Maria chora aos seus pés, dizendo: Senhor, meu irmão morreu, ele chora, a abraça, e entrelaça o seu coração com o dela ali. Com Marta ele é 100% Deus, com Maria ele é 100% homem.
Com Marta ele brada com autoridade: eu sou a vida. Com Maria ele diz: vem cá, minha filha, vamos chorar, porque é difícil, é assim mesmo. Veja a singularidade dessa doutrina. Jesus 100% homem, Jesus 100% Deus. Todos os profetas de outras religiões, eles apontam para o seu Deus. Eles dizem aonde o seu Deus está. Jesus Cristo é o único que diz: eu sou Deus. Jesus Cristo, a gente tem que lidar com essas afirmações de Jesus. Preste atenção no que eu vou lhe dizer, sabe? Jesus nos desafia com as suas afirmações. Jesus, ele está chegando para nós hoje, para você e para mim, e ele está dizendo o seguinte: se eu estou errado, eu sou inferior a todos os outros profetas, porque estou dizendo ser o que eu não sou. Mas se eu estou certo, pare de procurar a verdade em outro lugar. Deus está aqui e agora. Quando você começa a lidar com as afirmações de Jesus, Ele está dizendo para nós: não me trate como os outros, não sou igual a ninguém. Meus irmãos, Jesus é Deus na humanidade. Com Marta vemos a divindade em ação. Com Maria, ele começa a chorar sobre o peso do sofrimento da perda de um ente querido. Olha, vê se você consegue entender isso. Espírito Santo de Deus nos ajude. Jesus é a divindade com vulnerabilidade. Jesus é a divindade com humanidade. Jesus é Deus, mas Ele é homem. O rei Salomão, em 1 Reis 8:27, quando ele imaginou a construção do templo, ele falou assim: é possível Deus habitar na terra? É possível Deus estar aqui? Como seria o homem construir um lugar para Deus? Caberia a Deus e algum lugar que o homem construísse para ele? A resposta está em João 1:14, porque eles imaginaram tudo errado. Eles pensaram que Deus viria e sentaria no trono com seus 25 mil metros de altura, calçando seu sapato 198. Não é isso, meus irmãos. João diz em João 1:14: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós, amém? Entre nós, no meio de nós, com a gente, do nosso lado. Vimos a sua glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça, cheio de generosidade, cheio de bondade, cheio de verdade. Sabe, o nosso Deus, Ele não é uma filosofia. O nosso Deus, Ele não é um conceito abstrato. O nosso Deus é uma pessoa que você pode tocar, que você pode sentir. O nosso Deus pisou nessa terra, deixou marca dos pés dele. O nosso Deus teve cheiro. O nosso Deus comeu. O nosso Deus dormiu. O nosso Deus foi gente como a gente. Nós vimos Ele e tocamos nele. Somente no cristianismo existe um Deus que tornou-se frágil, mortal, capaz de saber as nossas dores e as nossas necessidades. Bem disse o puritano que escreveu: não são os corações de pedra que ressuscitam os corações mortos. Só um Jesus humano é que pode falar a nossa alma, ao nosso coração. Jesus não é um Deus inacessível. Jesus não é um Deus assentado num lugar onde ninguém chega. Meus irmãos, em Jesus nós temos tudo o que nós precisamos. Em Jesus nós temos o ministério da verdade e do poder. Mas em Jesus a gente tem o ministério da misericórdia e das lágrimas. Em Jesus a gente tem o ministério do poder, mas em Jesus também nós temos o ministério das lágrimas. Caminhe comigo nesse pensamento. Em Jesus nós temos tudo o que precisamos: verdade e lágrimas.
No ministério da verdade, ele chega para Marta e diz: Marta, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou tudo que você precisa. Marta, o seu irmão vai ressuscitar. Através de mim, Marta, você vai conhecer um caminho que você não conhece. Eu sou o que você precisa. Esse é Jesus, Deus, o que quebra a regra e faz o sobrenatural. Mas também Jesus, nós temos o ministério das lágrimas. Agora ele se aproxima de Maria, como nenhum outro é capaz de se aproximar. Ele é o Deus que se humilha e chega ao nível dos mortais. Jesus é o único Deus capaz de se envolver com as nossas dores, com total sinceridade e integridade. Deus desce e vem chorar com a gente. A grandiosidade de Jesus é nisso. Ele é Deus Todo-Poderoso, mas é homem que entende as suas crises. Ele não é um Deus inacessível. Meus irmãos, em Jesus a gente tem tudo o que precisa. Por quê? Porque algumas vezes a gente tem poder, influência e condições financeiras para ajudar alguém, mas às vezes não tem o quê? Amor e misericórdia. Outras vezes a gente tem amor e tem misericórdia, mas não tem poder e influência para ajudar. Só que Jesus a gente tem tudo. Ele é poder em lágrimas, Ele é poder em misericórdia, Ele é a verdade. Sabe, quando eu olho isso aqui, eu vejo, sabe, eu começo a entender essa beleza do entendimento bíblico de quem Jesus é. Jesus é leão, amém? Mas Ele é cordeiro, aleluia. Ele é forte quando a gente precisa, mas Ele é eterno quando o nosso coração necessita. Ele é o Deus que se converteu à humanidade. Eu não sei como a gente não consegue. Eu não sei como algumas pessoas têm dificuldade de compartilhar a sua vida com Jesus. Sabe, às vezes a gente vive um relacionamento com Deus muito estranho. A gente vive um relacionamento com Deus como se Deus fosse o intocável, ou como se Ele fosse o furioso, esperando só você dar o primeiro erro. Eu quero te ensinar algo hoje, com um versículo da Bíblia, que ele é um dos pivôs para o meu entendimento de quem Jesus Cristo é. Hebreus 4, versículo 15, acompanhe comigo. Pois não temos, preste atenção, um sumo sacerdote. Diga sumo sacerdote. Quem é o sumo sacerdote? O sumo sacerdote é aquele que está entre você e Deus, ok? É aquele que está entre você e Deus. É aquele que a sua oração passa por ele, amém, meus irmãos? Então vamos lá. Deus está sentado nos céus, no seu trono, Ele é Deus. Do lado dele está quem? À direita dele? O nosso sumo sacerdote, Jesus. Então, não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Ou seja, não temos um sacerdote que não nos entenda. Nós temos um sacerdote que sabe exatamente como é a nossa alma, como é o nosso coração, como é viver essa vida aqui na terra. Nós temos. Por quê? Continua. Porque como nós, diga como nós passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Versículo 16. Assim aproximemo-nos do trono da graça, não é do trono da punição, do trono da graça, com toda a confiança. Passa aí, meu amigo, a fim de sabermos, recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Você sabe o que esse texto está dizendo? Ele está dizendo que você tem lá no céu alguém que um dia foi igual a você aqui na terra. Alguém está me entendendo, meu irmão? Você tem lá no céu alguém que passou pelo que você passou. Você tem lá no céu.
Eu já pedi perdão para Deus se eu fui muito além hoje das palavras que eu vou usar, mas eu tenho que repetir isso. Senhor, me ajude a glorificar Jesus. Você está fazendo uma oração, aí você fala: Senhor, está doendo muito. Deus sabe sim ou não? Só que Jesus sente. Porque Deus Pai não pode sofrer. Mas o Deus Filho, Ele tem lembranças terrenas do que é ter veia. É isso mesmo, cara. Do que ter sangue correndo. Saber que tem que comer no final do dia. Senhor, perdi meu familiar. Ele disse: Deus sabe, porque Ele é onisciente. Mas Jesus entende, porque um dia Ele perdeu o pai. O seu padrasto morreu. Senhor, estou sozinho. Deus Pai sabe, mas Deus Filho foi abandonado. Deus, estou com fome. Deus Pai sabe. Só que o nosso sumo sacerdote, ele soube o que é o prazer de colocar uma comida na boca quando estava faminto. Senhor, estou sem esperança. Senhor, estou quebrado, estou arrebentado. Senhor, meu coração está dilacerado. Senhor, eu não estou aguentando. Ele sabe: Pai, passa de mim esse cálice se for da sua vontade. Mas se não for da tua vontade, pode mandar que eu seguro a onda. Meus irmãos, nós temos um sacerdote que conhece a nossa realidade. E é por isso que dele a gente pode receber misericórdia e graça. Ninguém intercede. É por isso que Jesus agora é o nosso intercessor. É por isso que Jesus agora está à destra do Pai, intercedendo por nós agora. Sabe, Ele não está puxando o seu saco. Ele não está tentando resolver a tua coisa por cima, sabe, dos princípios de Deus. Ele só está dizendo assim: Senhor, o Senhor não me fez humano. Papai, você não me fez humano. Quero te dizer, não é simples. O pecado habita dentro daquele povo. Aquele povo fica triste. O mundo espreme eles como um moinho. Sabe, a pressão da vida vem sobre eles. Eu sei, Jesus é o nosso intercessor. Ele sabe falar para Deus segundo a nossa dor. Porque quando a gente quer um Salvador, a gente não quer só palavras. A gente quer uma pessoa. Sabe, quando você está com um problema jurídico, você não quer um código de processo civil, você quer um advogado. Quando você está doente, você não quer um livro de medicina, você quer um médico. Jesus Cristo, Ele veio para nos abençoar com a sua presença. Tem muita gente crítica de Jesus. Porque quando a gente fala de sofrimento, a gente acha que Deus é injusto porque deixa a gente sofrer. E uma das maiores questões desta vida, um dos maiores críticos desta vida sobre Deus, e especialmente sobre o Evangelho, é que, como Jesus, sendo Deus, Ele não acaba com todo o mal para a gente parar de sofrer. Por que Jesus, sendo Deus, Ele não acaba com todo o sofrimento, acabando com o mal? Alguns começam a coçar a cabeça e falar assim: meu Deus, como se responde essa pergunta? Deixa eu te falar, essa pergunta, em vez de expressar sabedoria de quem pergunta, expressa falta de autoconhecimento de quem está falando. Meus irmãos, onde é que está o mal do mundo agora? Onde é que está o mal do mundo agora? Onde é que está o mal do mundo agora, meus irmãos? Aonde? No coração de cada ser humano. Você quer acabar com o mal do mundo agora? É tirar os 70 bilhões de habitantes da terra. O mal do mundo acaba. Porque todos nós somos egocêntricos. Todo o mal que existe no mundo emana do coração do homem. Se Jesus viesse ao mundo com uma espada na mão
e com a missão de acabar com o mal do mundo, você e eu seriam os primeiros a ser exterminados. Ele exterminaria a humanidade. Mas Jesus não veio com espada nas mãos, ele veio com pregos. Ele não veio para julgar o mundo, ele veio para ser julgado. Porque Jesus sabia, para extinguir o mal do mundo, ele tinha que extinguir a humanidade. Mas ele não veio te extinguir, ele veio te transformar, ele veio te remir. Ele não veio numa missão de extinção, ele veio numa missão de salvação. E às vezes, para ele nos salvar, ele precisa permitir que algumas coisas aconteçam em nossa vida. E às vezes, para a gente ouvir a voz dele, outras vozes precisam entrar nos nossos ouvidos. Charles Spurgeon, ele diz que Deus fala, mas quando o homem não ouve, Deus liga o seu aparelho de som, seu megafone chamado sofrimento, e aumenta o volume até que os teus chamados lhe ouçam a sua voz. Naquele funeral, aquela mãe não foi ressuscitada, como no de Lázaro. Mas o que eu ouvi daqueles filhos, o que eu ouvi daquele marido, é exatamente o que a Bíblia fala sobre Jesus. Porque, nunca esqueça o que eu vou lhe dizer, quando Jesus não faz o milagre que a gente deseja, Ele consola o nosso coração da forma que Ele precisa. Por isso, Jesus sempre faz o milagre. Se Ele não muda você, se Ele não muda as circunstâncias por fora, Ele muda você por dentro. Para alguns, e eu sei disso, porque Ele faz e porque Ele não faz, é soberania dEle. Para alguns Ele diz, como diz para Marta, não se preocupe, Deus está aqui, o milagre vai acontecer. Para outros, Ele fala como Maria, vem cá minha filha, o mundo não é do jeito que a gente pensa às vezes, mas eu tenho amor e consolo para o seu coração, porque eu sei o que você está passando. Jesus sempre faz um milagre. Ele sabe cuidar do nosso sofrimento, usando o seu poder para mudar as circunstâncias, ou usando o seu amor e compaixão para mudar o nosso coração. E naquele funeral, os filhos, aquela família sabia disso. Naquele funeral que eu fui há poucos dias atrás, eles acreditavam em João 11:25. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, e quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso, Marta? Aquela família cria nisso. Sabe por quê? Porque esse versículo é uma obra-prima de promessa. Jesus está dizendo assim: Lázaro vai ressuscitar, mas não só Lázaro. Mas não só Lázaro. Porque se você for no versículo 43 do capítulo 11 de João, Lázaro veio para fora, Lázaro veio. E aliás, Jesus tinha que tirar Lázaro da cova. E para tirar Lázaro da cova, Ele preparou a sua. Aquele foi o último milagre antes da crucificação. A Bíblia diz no versículo 53 do capítulo 11 de João, que naquele dia em diante, os fariseus se prepararam para matar Jesus. Agora, a pergunta que eu faço para você que me ouve agora: você acredita que Jesus é maior do que a morte? Você acredita que Jesus é maior do que o seu sofrimento?
que a morte com Jesus não passa de uma rampa de acesso para uma eternidade. Aleluia, meus irmãos. Você crê nisso? Porque maior que interromper a morte é vencer a morte. Quantos me entendem? Diga amém. Naquele funeral, e essas duas irmãs estavam hoje de manhã no nosso primeiro culto. Naquele funeral nós cantamos. Naquele funeral eles agradeceram. Naquele funeral eles até sorriram. Sabe por quê? Porque naquele funeral eles creram. Há uma grande diferença na vida de quem crê em Jesus, que entende que Ele sempre faz um milagre. Ou Ele altera a situação drástica que existe, ou Ele lhe faz suportar e vencer essa situação no seu coração. Quantos de nós já tivemos orações não respondidas? Alguns dizem assim, mas Jesus respondeu do jeito dele. Eu disse, ok, mas não foi do jeito que a gente pediu. Mas deixa eu te falar uma coisa do fundo do meu coração. Se todas as suas orações fossem respondidas do jeito que você quer, ou do jeito que você queria, você jamais se tornaria a pessoa que Jesus quer que você se torne. Entendeu? Porque Jesus, Ele quer transformar o nosso coração, e Ele quer nos fazer viver a vida que Ele tem para nós. A gente fica maravilhado com a ressurreição de Lázaro, mas Lázaro morreu depois. Você já pensou que essas irmãs fizeram 2 funerais? A gente não adora Lázaro, que ressuscitou e depois morreu. A gente adora o Jesus que venceu a morte. Meus irmãos, é muito poderoso isso. Sabe por quê? Porque o maior milagre não é interromper a morte, é aniquilar a morte. A promessa de Jesus não é que você nunca vai morrer. A promessa de Jesus é que a morte não vai ser o seu último estágio estacionário. Jesus não promete vida futura, Jesus promete vida eterna. E aliás, fica com essa para a gente dormir hoje orando. Jesus não venceu a morte vivendo, Ele venceu a morte morrendo. Sabe, existe muito mais no Cristo do que a gente pode imaginar. Às vezes nós não vemos a bênção dele na nossa vida, no nosso cotidiano. Às vezes nós achamos que nós podemos escolher como Deus tem que responder às nossas orações. Sim, meus irmãos, nunca vivemos um tempo com tantos milagres em nossa igreja. Nunca vivemos um tempo onde tantas pessoas foram abençoadas de forma sobrenatural. Nunca vivemos tanto tempo onde coisas sobrenaturais estão acontecendo a olho nu. Mas é assim que Ele faz. Para uns Ele fala como Marta: ei, eu sou Deus, o teu irmão vai ressuscitar. Mas para outros Ele tem outro milagre, Ele tem outro processo, Ele tem outro caminho. E sabe que você sozinho não aguenta. E quando a dor chega, a falta chega, o desespero chega, Ele fala com Maria: vem cá, chora comigo, porque eu sei, eu sou Deus, mas sou homem, eu te consolo. Eu te consolo. A igreja madura precisa se levantar nesse tempo. Nós não escolhemos como Deus age, nós só pedimos Deus conosco. Músicas passam e vêm, mas a presença fica. Alegrias vão, tristezas vêm, mas se você tiver a presença, você continua. Ei, nessa vida a exceção é sofrer pouco. Faça a conta, meus irmãos. Para de viver um cristianismo superficial. Para de viver, sabe, em Marte, em outro planeta. Cai na terra. Ei, se liga, o Filho de Deus só um filho, sabe, de sofrimentos. Vamos lá, gente. E tem muitas, e aí é o problema. O problema é que tem metade do evangelho só sendo pregado.
Jesus Cristo te liberta, Jesus Cristo te transforma, Jesus Cristo te salva, Jesus Cristo faz milagres. Hoje é o dia da tua vitória. Só que às vezes a gente não sabe como Ele está fazendo o milagre. E a tua vitória não é vencer a doença, vencer a morte que está acontecendo naquele momento, a perda. A sua vitória é se tornar uma pessoa cheia do coração de Jesus, para ser parecida com Ele aonde você for. E por que você fala isso, pastor? Ah, meu irmão, eu falo isso porque minha vida é assim. Quem dera se você fosse pastor, tudo desse certo. Nossa, homem de Deus, vai tudo dar certo. Não, irmão, nós nunca precisamos orar tanto pela nossa família como nós estamos orando agora. Aliás, nunca choramos tanto por ela como estão chorando agora. Parece que deu certo agora quando tudo se deu errado, tudo quando era para tudo dar certo. Quando era pequenininho era tudo certinho. Só foi crescer, os pecados cresceram. Nossa família em 95 perdeu o Júnior. Todo mundo disse, vai voltar, não voltou, irmão. Enquanto dizendo que estava voltando, ele já estava morto. Na hora você fica assim, mais ou menos igual Marta. Se o senhor tivesse aqui, não teria morrido. Como é que o senhor não responde uma oração de vida? Ele é soberano. É por isso que o nome dele é Deus. Senão ele seria teu vizinho, amigo, camarada. Não, ele é Deus. Deus faz do jeito que Ele escreveu. E Ele enxerga há 30 anos depois, quando Ele está fazendo agora. A dor e o sofrimento da perda de 1995, ela fermentou tanto no meu coração, que me moldou e me ensinou a buscar o Deus que sempre responde uma oração, mas nem sempre do jeito que a gente pede. O Deus que sempre faz um milagre, mas nem sempre o nosso milagre. Ele faz o milagre dele. Sabe, e eu disse isso no primeiro culto para alguém, mas eu posso dizer agora aqui, já vai pegando aí de carona. Existem algumas coisas que não aconteceram na sua vida, para você começar a ser humilde. Porque a gente falava assim, como é que pode acontecer isso com aquela pessoa? E agora aconteceu com a da tua casa, e você fica agora pianinho. Como é que pode aquela menina? Agora é a tua irmã. Como é que pode aquele homem? Agora é teu marido. Como é que pode ter feito aquilo? Agora foi contigo. Aí sabe o que faz? A gente abaixa a bola e vira todo mundo igual. Sabe o que é? Sofredor. Fica todo mundo baixinho. Ninguém é melhor do que ninguém. Aí a graça e a misericórdia começa a se derramar nos corredores da nossa vida. Aí a gente começa a ter compaixão do que está sofrendo. A gente começa a ter compaixão do que está arrebentado. Porque se a prostituta entrar aqui, você diz, quem é você para entrar aqui? Agora não, que a sua vida está toda bagunçada, que na tua família está tudo bagunçado. Você agora começa a entender. Aí chega alguém que matou alguém, que fez alguma coisa horrível, você começa a julgar. Agora na sua família está assim, meu Deus, é o terceiro casamento. E você está sentado agora com uma pessoa que da sua família, que já está no segundo e não está dando certo. Sabe o que acontece? Aí Deus senta você e diz assim, deixa eu te tornar um cristão. Aí você está falando, pastor, Deus faz isso? Digo, se Ele não faz, Ele está aproveitando. Se Ele não faz, Ele está aproveitando. Sabe por quê? Porque, meus irmãos, prestem atenção. Se Ele não faz como Marta, Ele faz como Maria. Se Ele não faz o milagre por fora, Ele faz o milagre por dentro. Se Ele não quebra o sobrenatural, Ele prepara o teu coração para enfrentar a realidade que não vai mudar. E
para de ser mimizento. Porque a igreja dos últimos dias vai enfrentar os dias mais difíceis da sua existência, mas vai ser a igreja mais poderosa em fé, desde a igreja de Atos dos Apóstolos. Então para de ser o povo do Instagram onde tudo está bem. Eu queria ter a fé de Martyn Lloyd-Jones. É o meu professor, é o meu pastor preferido, meu pregador preferido, meu escritor preferido, meu teólogo preferido. A autobiografia dele conta que quando ele estava na escola bíblica dominical e era chamado catequese puritana, foi perguntado, um professor da sala de aula perguntou para ele assim: por que Jesus gritou, Lázaro, vem para fora? Todo mundo ficou calado, ele levantou a mão. Ele disse assim: porque se ele não chama Lázaro, ele teria esvaziado o cemitério todo. Só que eu te digo, com base na palavra de Deus, que chamar Lázaro para fora foi só apenas um pequeno ensaio. Um dia ele gritará, e todos aqueles que nós perdemos um dia, que creram nele, sairão cantando o hino da eternidade. Porque o fim da morte não é a morte, nem o fim do sofrimento é o sofrimento. A morte é para a vida e o sofrimento é para a transformação. A morte é para a vida e a pressão dessa vida é para moldar os filhos dele segundo o caráter dele. Porque o Espírito Santo, junto com todos os dons na igreja, entregarão uma noiva santa, pura. Não vai ser uma velha rabugenta cheia de ruga, vai ser uma noiva santa para ele. E deixa eu te falar, enquanto você estiver olhando essa terra, você não vai descobrir que Jesus sempre faz um milagre na sua vida. Mas quando você começar a olhar, como os marinheiros dizem, além mar, você vai perceber que Deus nunca perdeu o controle da sua vida. Fique em pé no seu lugar. Deixa eu te falar algo aqui agora para você orar comigo. Por favor, meu irmão, por favor, acredite na cruz. Quero ser mais claro, por favor. Quando o sofrimento chegar, se agarre em Jesus. Quando a decepção chegar, se agarre em Jesus. Quando a vida querer te dobrar, agarre em Jesus. Tem pessoas nesse lugar que fizeram votos de nunca mais se importar. Não, a vida é assim mesmo, não adianta mais, a gente ora, nada acontece. Aliás, quanto mais ora, mais assombração aparece. Tem gente que ficou nesse lugar e disse assim: Deus me livre, não quero fazer mais nada, eu estou decepcionado, estou cansado. Tem gente aqui que perdeu as lágrimas. Ei, olha para mim aqui agora. Jesus sempre faz um milagre. Ou Ele faz agora, mudando a sua realidade, curando aquele bebezinho que nós estamos orando, oramos por ele. Ou Ele vai vir com consolo sobrenatural para o seu coração, e você aprenderá a testemunhar de que é possível ter fé, mesmo em meio à escuridão. Porque a gente quer ser luz na luz. Você sabia que a nossa fé brilha mais no meio da escuridão? Você sabia que a nossa fé brilha mais no meio das circunstâncias? Deixa eu te falar, agora aqui nesse lugar, Jesus quer fazer duas coisas. E meus irmãos, aprenda isso logo, para você sofrer pouco. Para uns ele vai fazer como Marta, ele vai quebrar o sobrenatural. Para outros ele vai fazer como Maria: vem cá, deita aqui, que o meu Espírito vai te consolar. Porque quando você passar por esse túnel negro, você vai sair do outro lado
quem eu quero que você seja. Ei, Ele está aqui para fazer um milagre hoje. Não é doutrina, é comigo. As circunstâncias, quando elas apertaram na minha vida, foi essa pressão que extraiu o melhor de mim. Eu sou um homem fruto não do milagre que Deus fez do lado de fora, mas fruto do apertar da vida e do socorro de Deus do lado de dentro. A minha âncora nunca subiu, nunca foi sobrenatural, mas ela sempre se agarrou no Cristo na hora da agonia. A minha esposa sempre fala isso para mim: bebê, quando surge uma coisa, Deus tira a outra. Quando a gente se agarra em uma, a outra mão da gente perde a outra. Mas, meus irmãos, tem muita gente pedindo para ser um avivalista, tem muita gente pedindo para ser santo, tem muita gente pedindo para ser um homem ou uma mulher cheia do Espírito Santo. Deixa eu te dizer, os caminhos de Deus você não sabe, só aceite os que estão acontecendo. E aí, pastor, não vou orar pelo milagre? Claro, meu irmão, não se acabar de orar pelo milagre, não gritar pelo milagre, não clamar pelo milagre, a gente vai jejuar pelo milagre. Mas se não for o milagre que a gente pediu, você pode ter certeza que já tem outro providenciado para você. Num dos momentos difíceis da minha vida, eu li um livro chamado A Depressão de Spurgeon. Eu acho que eu devorei aquele livro em 2 dias. Spurgeon estava no auge do seu ministério, com 22 anos, tá bom para você? Milhares e milhares de pessoas ouviam Spurgeon. Naquele tempo que não tinha mídia, não tinha nada, era só a voz. Milhares de pessoas ouviam ele. Ele já estava casado há 10 meses com um filho de 1 mês. E ele estava pregando num lugar tão grande ou maior do que o nosso. E aí gritaram: fogo! As pessoas começaram a sair correndo. Várias morreram pisoteadas. Ele nunca se recuperou desse fato. E a história conta que Spurgeon foi um homem, não que venceu a depressão, mas que lutou o tempo todo contra a depressão. Agora você não tem ideia dos escritos desse homem. Você não tem ideia dos livros que esse homem escreveu. Você não tem ideia da profundidade que esse homem foi em Deus. Você não sabe o que ele extraiu dos salmos para encontrar alegria para uma vida onde a tristeza queria afogar. Alguém está me entendendo aqui? Você só é muito abençoado por Spurgeon, porque tinha uma pedra que puxava ele para baixo, mas tinha uma força que fazia ele subir lá em cima, e cada vez ele se tornava mais forte em Jesus. Meus irmãos, nesse tempo, tudo que você já passou, tudo que você já sofreu, entrega isso para Jesus, aquele que te conhece, e Ele quer hoje derramar o bálsamo sobre você. Aleluia. Todo coração hoje fraturado vai ser renovado pela presença do Espírito Santo de Deus.